Vamos voltar com os destaques aqui do Brasil, porque a gente segue falando sobre a quebra de sigilo de Daniel Vorcaro, porque a defesa do banqueiro pede que o Supremo Tribunal Federal investigue o vazamento das mensagens, incluindo conversas íntimas e diálogos com autoridades. A Janaína Camelo está de volta aqui no nosso 3 em 1, trazendo mais detalhes agora desse pedido que foi feito pela defesa de Vorcaro. Jana, mais uma vez, uma boa tarde. Pois é, Cássio, muito boa tarde para você. São mensagens, extraídas ali, não mensagens só, mas também prints, fotos do rolo de câmera do celular de Daniel Vorcaro, que a gente tem tido acesso desde ontem, A gente que também tem tido acesso tem avaliado todo esse material que chegou nas mãos da imprensa. Isso desde ontem, então, estão sendo divulgados. Só relembrando, quem estava fazendo a extração, que está ainda fazendo a extração desse material é a própria Polícia Federal, mas é um material que já esteve sob custódia do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República. Está também já nas mãos da CPMI, do INSS. Antes estava sob custódia da Presidência do Senado Federal, só relembrando. Então, uma extração que está sendo feita por peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Federal. Então, o que a defesa de Daniel Vorcaro pede ao STF? Entrou com essa petição aqui no Supremo, pedindo que esse caso seja investigado, alegando que há um vazamento seletivo, que esse material pode ter sido editado ou tirado de contexto. Então, pede que o STF identifique qual a origem desses vazamentos, quem vazou esse material. E aí pede também que a polícia, então, apresente a relação de todas as pessoas, todos aqueles que tiveram acesso a esses dados do celular de Daniel Vorcaro. Diz também que a intenção é responsabilizar quem tinha o dever de custodiar o material, não a imprensa, não os jornalistas que acabaram divulgando essas mensagens. Então, só relembrando quais mensagens, tem muitas ali que foram divulgadas, estão sendo ainda divulgadas pela imprensa, de uma mensagem que é dele com a ex-namorada dele, Tem todo o histórico dessas conversas e a maior parte dessa conversa é uma conversa íntima, Em alguns momentos ali ele faz citação a autoridades públicas. Mas tem também conversas com João Dória, ex-governador de São Paulo. Tem também conversas, segundo o Jornal Globo, a jornalista Malu Gaspar, com o ministro Alexandre de Moraes. Essas conversas específicas não estão nesses dados que chegaram à imprensa, O Jornal Globo tem falado que sim, que há também essa conversa com o ministro Alexandre de Moraes. E nessas conversas, por exemplo, com a namorada, Daniel Vorcaro, ele cita várias autoridades. Os próprios presidentes do Senado e da Câmara, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, o presidente Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro, cita também Ciro Nogueira, o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Enfim, então é um pedido da defesa que vai ser avaliado aqui pelo STF para que esse caso, então, seja investigado. Cássio. Valeu, Jana. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você na capital federal. Gente, vamos analisar porque há várias camadas e também é importante a gente entender isso. É claro, trazer todos os lados aqui no nosso 3 em 1. A defesa de Daniel Vorcaro, então, pediu para o Supremo Tribunal Federal apurar esse vazamento de mensagens. Na visão da defesa, foram vazados apenas mensagens fora de contexto ou até mesmo mensagens seletivas. Alguém, segundo a defesa, está por trás querendo divulgar determinados assuntos, conteúdos íntimos, mensagens de Vorcaro com algumas autoridades, entre elas, ministro do Supremo Tribunal Federal. Zé, como é que você vê e enxerga também esse vazamento seletivo, segundo a defesa de Daniel Vorcaro, mas é claro também a importância que esse conteúdo tem para a investigação? Pois é, uma estratégia, não estou dizendo que isso aconteceu, um documento como esse, que já passou por tantas mãos, fica muito difícil de detectar ali onde houve o vazamento. Para chegar, por exemplo, no bunker lá da CPI, do Senado Federal, a gente chama bunker porque é no subsolo, numa área fechada, onde ninguém pode entrar, só o senador da CPI não pode levar aparelho celular para não gravar, e apenas fazer consultas e anotar. Então, para chegar lá, ele passou por outras mãos. Geralmente, antes, o que se faz? Manda o sigilo, transfere o sigilo, não é a abertura do sigilo, para o Senado e vaza aqui. E fica com a impressão de que chegou no Senado e vazou no Senado. Então, eu sei, eu já vi no celular de pessoas com toda a documentação. Um senador falou, olha, isso aí
da condenação na justiça, porque o vazamento de informações sobre segredo, sobre sigilo, né, isso é crime. Mas, de qualquer maneira, é assim, sempre foi assim. O que eu detecto aí é o seguinte: o pedido para analisar o vazamento é uma estratégia para confundir, né? O senador Jorge Seif me mandou aqui um resumo exatamente disso, dizendo que, tradicionalmente, quando se pede para investigar o responsável ou vazamento, é para distrair sobre o principal. E qual é o principal conteúdo do vazamento? Ninguém vai sair por aí divulgando conversas íntimas do Vorcaro com a namorada dele, ou coisas pessoais, mas sim as conversas e os contatos dele com a República, né? Com os poderosos. Então, pode ser uma forma de distrair, de achar que o principal é debater o vazamento e não o conteúdo desse documento que está colocando aqui a República preocupada. Ô, Alangani, eu quero te ouvir também em relação a isso, porque essa troca de mensagens, a gente veio, inclusive, debatendo aqui ao longo da semana, né, aprofundando cada vez mais a crise de imagem do Supremo Tribunal Federal. E se a gente voltar num passado recente, quando o ministro Edson Fachin, né, seria o nome para assumir, né, o Supremo, ele falou, ó, quero um Supremo longe dos holofotes, quero um Supremo mais tranquilo, pelo menos vamos trazer as discussões para cá, dar respostas por meio dos autos, não pelo meio da imprensa. Aí, quando ele assumiu, veio uma verdadeira avalanche de crises e de questionamentos que coloca muito em prova a imagem e também a reputação do STF. E mais uma vez a gente está vendo os ministros envolvidos nisso. Tudo que a gente pensava que poderia acontecer com o ministro Dias Toffoli, pelo menos um STF mais low profile, podemos dizer assim, ou pelo menos discutindo um código de conduta que seria a grande bandeira dele, tudo isso foi por terra abaixo. Terra abaixo, né? A Suprema Corte agora que é TNT, assim, é super explosiva e por duas razões, basicamente. A primeira é porque você tem um dos ministros que, por meio da empresa dele, a Maridit, recebeu um dinheiro muito grande, quase 30 milhões de reais, um aporte ali, tanto para a compra do Tayaya, né, que o ministro aparece como sócio oculto, ministro Dias Toffoli, de acordo, estou falando aqui tudo que foi apurado pela imprensa, e também um aporte, né, de investimentos. Então, um fundo ligado ao Master, aliás, o fundo que tinha ali o Zettel, né, como o gestor, e acaba fazendo esse aporte milionário. Então, a gente está falando de algo que é muito sério, que precisa ser apurado. É claro que ele tem toda a presunção de inocência, etc. e tal, né? Estado Democrático de Direito, mas existe ali um indício não, né? Existe ali algo que é muito sério, que é um volume muito grande de dinheiro que foi para a empresa do ministro. Então, isso precisa ser apurado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é um outro fato, que é um recurso milionário também para a esposa do outro ministro. E onde essa esposa em nenhum momento exerceu atividade de advocacia para o Banco Master. E a gente está falando de uma cifra de 129 milhões de reais. E este ministro, de acordo com a coluna da Malu Gaspar, que foi um terremoto que saiu hoje de madrugada, ele manteve conversas no dia da prisão do Daniel Vorcaro e um dia antes da liquidação do Banco Master. Então, conversas ali e que foram apagadas. E aí o fato de ser apagado torna ainda mais grave, porque se não era nada demais, por que você apagou? Então, se você apagou, é algo que é complicado. Então, por essas duas razões, veja, a gente não está falando só de trocas de mensagens, que já seria muito grave ministros de Estado trocarem mensagens com um banqueiro, ainda mais um banqueiro que agora está preso. A gente está falando de troca de dinheiro. Então, é claro que aquele sonho do ministro Edson Fachin
ficou bem distante. Ô Piperno, inclusive, quando a gente começa a discutir essa discussão, né, envolvendo o caso do Banco Master, Vorcar, os ministros do Supremo Tribunal Federal, há pelo menos alguns desafios que teremos pela frente, principalmente agora a Polícia Federal e posteriormente a Justiça, em relação a essas mensagens que foram, né, reveladas entre autoridades e também o banqueiro. E por que isso? Porque precisa saber qual a real autenticidade dessas mensagens, qual o real valor que esses prints têm, ainda mais sabendo que são mensagens de visualização única. É claro que eu não tenho aqui informações ou acesso se isso é o caso inédito ou não, mas como é uma mensagem que ela foi, quem viu, viu, quem não viu não vai ver nunca mais, talvez nunca saberemos que tipo de conteúdo, que tipo de resposta Vorcaro teve por parte de ministros da Suprema Corte. Mas a grande questão é de que forma isso será utilizado no inquérito, que valor essas mensagens têm, ou até mesmo se pode ser enquadrado ou não como uma prova. Chegamos à era da profissionalização do vazamento mais que em qualquer outro momento da história. Aqui se vaza absolutamente tudo. Vou contar duas passagens rápidas que eu li nesses últimos dias. A história da carona que o Nicolas Ferreira pegou no jatinho do Daniel Vorcaro lá atrás, em 2022. Aqui não estou fazendo nenhuma crítica ao deputado, não. Ele recebeu um convite de um amigo para voar, aceitou, voou e tal. Né? E ninguém ficou sabendo quem era. Eu mesmo sei, amanhã depois alguém me oferece uma carona num jatinho para ir para Araçatuba, certamente eu não vou perguntar para o meu amigo que me ofereceu a carona de quem é o dono do avião, porque não me interessa. Eu quero chegar no meu destino. Muito bem. O que aconteceu agora? A gente recebe as informações e tal, de que o deputado considerou uma traição o vazamento disso, porque não foi por adversários políticos da esquerda, não. Gente da direita, fogo amigo, está descontente com a atuação dele e tal, que acabou vazando isso, o que o deixou furioso e causou aí um certo constrangimento, ainda mais nesse momento em que Vorcaro é uma companhia tóxica para rigorosamente todo mundo. A outra, eu já citei aqui, e vou falar de novo, de uma das reportagens publicadas pela revista Piauí sobre uma sequência de vazamentos ocorridos em menos de 10 horas. Então, vamos lá. A Polícia Federal foi até o juiz Rubens Leite, lá de Brasília, pedindo a prisão do Daniel Vorcaro por todas as suspeitas e que tinham sido, enfim, despertadas. Muito bem. O juiz ficou de conceder, então, autorização, essa prisão. Minutos depois, ou poucas horas depois, Daniel Vorcaro, certamente com base em algum vazamento dessa conversa entre Polícia Federal e o juiz, sabe-se lá de que parte isso saiu, já procurou o Banco Central para falar: opa, achei um comprador. Vai ser o Banco Victor com mais um fundo dos Emirados Árabes. Então eu estou indo para lá hoje só para sacramentar o negócio. Rapidamente, essa conversa dele com o Banco Central também vazou. A ponto da Polícia Federal de novo falar: o seu juiz, apressa aí o pedido de prisão, porque ele vai fugir. Até que às 10 da noite chegam lá no aeroporto e pegam então o Daniel Vorcaro. Ou seja, todo mundo vaza tudo. Então não é novidade isso. Esse negócio do Lulinha, estão brigando aí, se vai ter ou não autorização para quebrar o sigilo. Sendo que ontem todo mundo já teve todas as informações de quanto as contas acabaram movimentando, que até o presidente Lula fez um depósito na conta do filho. Isso era dado para ser tornado público? Eu acho que não. Saber que o presidente depositou dinheiro na conta do filho dele é algo relevante para algum tipo de investigação? Eu acho que não. Mas vazou. Vai vazar tudo.